Muito bem, pouco antes da gente começar aqui o programa, estava acontecendo no Supremo Tribunal Federal debate no plenário sobre o caso da maconha. O ministro André Mendonça, do STF, votou contra a descriminalização do porte de maconha no julgamento que foi retomado nessa quarta-feira. Com o voto dele, o placar ficou em 5-2 pela descriminalização. Além de Mendonça, Zanin votou contra a descriminalização, divergindo de Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. Em seu voto, André Mendonça afirmou que a maconha causa danos sérios e maiores que o cigarro. Vamos acompanhar. Há uma imagem na sociedade falsa, e isso acho que é unânime de todos já se manifestaram, de que maconha não faz mal. Até se fala em uso recreativo da maconha. Há várias matérias de imprensa, falas nesse sentido. Que não faz mal? Há pessoas que não têm essa dimensão precisa, não é o que nós pensamos. Não, acho que há um certo consenso médico de que algum tipo de dano causa. Talvez menos do que o cigarro. Essa é que é a discussão, mas algum tipo de dano causa. O que eu vou trazer à luz do meu voto é justamente que causa danos sérios e maiores que o cigarro. Ao mesmo tempo, eu entendo que isso é importantíssimo para nós melhor delimitarmos a quantidade. Conforme a gradação dos riscos à saúde, eu também tenho que melhor mensurar a questão da quantidade. Bom, tá aí a primeira discussão entre o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e o ministro André Mendonça. Eu dou boa noite, a gente tem outros trechos desse julgamento, mas eu dou boa noite ao Carlos Graeb, que divide essa bancada virtual comigo. Salve, salve, Graeb, tudo bem? Oi, Felipe, boa noite. E também a maior autoridade do Brasil sobre esse assunto, ele que é PhD pela Universidade de Londres, é professor também, o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, que nos dá a honra de mais uma vez participar aqui no Papo Antagonista. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui entre vocês. Doutor, começando aí por essa discussão entre o Barroso e o André Mendonça, é uma discussão a respeito dos males causados pela maconha em comparação com o cigarro. O senhor tem uma posição a respeito disso? Olha, as evidências mostram assim, que quanto maior o consumo, que o cigarro você tem estudos do dano desde a década de 50, né? Então, o cigarro matou mais gente do que todas as guerras dos últimos 3.000 anos da história da humanidade. Então, do ponto de vista de mortalidade, o cigarro é praticamente imbatível, né? Mas do ponto de vista de dano para as pessoas que começam a usar a maconha precocemente, na adolescência, o dano é um outro tipo de dano, é o dano de memória, de concentração, de planejamento. Então, nisso a maconha é imbatível, a única droga que pode produzir esquizofrenia, que é uma das doenças mais graves, né, dentro dos quadros psiquiátricos, né? Então, assim, para mim é um debate meio assim de ver qual é o perfil de dano. O cigarro, com certeza, causa maior mortalidade, a maconha causa maior prejuízo, incapacitação, principalmente dos nossos adolescentes, né? Mas a minha leitura aí dos debates do Supremo Tribunal Federal, né, que está 5-2, eu acho que, inevitavelmente, vai vencer o voto favorável à legalização. Para mim, não é só a legalização do porte da maconha. Para mim, o que eles vão estar legalizando é o pequeno tráfico. Na medida que eles estabelecerem uma quantidade cujo porte é legal, né, eles estarão facilitando a vida do pequeno traficante e também do crime organizado de uma maneira geral, né? Então, para mim, é isso que está na essência. Porque a legalização da maconha já aconteceu, na medida que os próprios ministros estão expressando, o próprio Barroso expressa aí uma tolerância muito grande, eles já contaminaram todos os tribunais inferiores, a primeira instância. Eu desafio quem quer que seja, de ver quem é preso pelo porte de maconha, por algumas gramas de maconha. Isso não acontece, isso aí é uma mitologia
produzida pelas pessoas que defendem a legalização, né? Mas isso não acontece, a polícia não perde tempo com esse tipo de coisa. O que está em jogo, no meu modo de ver, porque a legalização, para mim, já aconteceu, sob alguns aspectos, nos tribunais inferiores, né? Raramente você vai ver alguém sendo condenado, processado, e o porte de maconha para uso pessoal ele já não permite que a pessoa vá presa por causa do consumo pessoal. Então, isso não acontece pela própria lei que já está vigindo no Brasil. Mas, para mim, a questão subjacente a todo esse debate é uma legalização do pequeno tráfico e de um comércio, isso que também já está acontecendo, né? Eu acho que essa que é a questão mais importante. Quando o Brasil está discutindo isso, na semana passada, dia 1º de março, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, que foi um dos primeiros estados a legalizarem o porte de todas as drogas, foi revertido pelo Senado desse estado do Oregon, tornando o porte de qualquer substância ilegal no estado de Oregon. Então, os Estados Unidos, que está com uma mortalidade enorme em relação aos opiáceos, está revertendo as políticas de descriminalização. E aqui no Brasil nós estamos vendo esse debate, para mim, patético, né? No Supremo Tribunal Federal. Ainda nós estamos aqui vendo, vamos flexibilizar ainda mais o mercado que vai facilitar a vida do crime organizado, quando os países, né, os Estados Unidos, na frente disso, que fizeram essa ousadia da flexibilização, pagando um preço absurdo, porque eles ficaram com a legalização e, ao mesmo tempo, com o crime organizado invadindo e intoxicando os americanos de fentanil, que é uma droga ilícita, e produzindo aí mais de 70 mil mortes por overdose nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que essa complexidade, né, desculpe tentar de ser mais complexo do que sair só da esteira aí do Supremo Tribunal Federal, mas o mundo da legalização das drogas é muito mais complexo. Eu fico com pena, para falar a verdade, triste de ver o nível de debate do Supremo Tribunal Federal, que não devia estar discutindo sobre política de drogas. Não é feitio dos nobres ministros de terem conhecimento técnico que os psiquiatras ou as pessoas de saúde pública deveriam ter. Os ministros não entendem nada desse assunto e é patético, né? Eu já li os votos de todos esses ministros que já votaram, é patético, é simplesmente patético. Isso devia estar sendo discutido lá no Congresso Federal, que é onde eu espero que a PEC do Senado vá se sobrepor a essa decisão ativista, né, do Supremo Tribunal Federal, que para mim é um palco ativista que meio que desqualifica o próprio Supremo Tribunal Federal, que está discutindo um assunto que devia estar lá no Congresso, no voto do povo, e recorrendo não só aos especialistas, né, mas aos pais. Pergunte aos pais, né, pergunte às famílias se querem a legalização da maconha. Eu já fiz essa pesquisa e mostra que 80% das famílias são contra, né, a qualquer perspectiva de legalização. Então, não é só para ouvir o psiquiatra, do qual eu me incluo com muito orgulho, né? Tem que ouvir os familiares, os cidadãos desse país que topa enfrentar um experimento social de legalização como o Supremo está tentando impor sobre a sociedade brasileira. O senhor tocou em temas aí muito importantes, elementos muito importantes, mas a atual composição do STF, se tem uma maioria contrária a alguma pauta, eles se acham os iluminados para impor aquela pauta contra a vontade da maioria, eles se arrogam essa posição contra-majoritária do STF para empurrar a goela abaixo, seja do Congresso Nacional, seja do povo brasileiro, aquilo que eles querem fazer. O senhor tocou em 2 pontos e eu vou pedir que o senhor continue com a gente, se puder, por favor, porque tem outros trechos de votos que tem a ver com tudo que o senhor falou. O primeiro ponto é a questão da medida, né, a quantidade permitida para o porte, sem gerar qualquer tipo de consequência para aquele que for pego com essa quantidade. O que o doutor Ronaldo Laranjeira está dizendo é que isso vai acabar legalizando de uma forma camuflada o pequeno tráfico, porque aí basta o traficante andar com aquela quantidade autorizada para o usuário e aí ele não pode ser preso
mas na verdade ele está vendendo. Então ele consegue uma maneira de se camuflar de usuário. E aí o André Mendonça, até em razão disso, ele quer limitar essa quantidade a 10 gramas de maconha, considerada para consumo próprio e não tráfico. E o ministro propôs estabelecer um prazo de 180 dias para que o Congresso defina critérios para diferenciar usuário e traficante. Quer dizer, está pelo menos ali tentando mandar para o Congresso estabelecer melhor essa medida e não esses 11 iluminados do Supremo Tribunal Federal. E vai ter um outro trecho também que a gente vai mostrar adiante, em que o Gilmar Mendes fala sobre isso que o doutor Ronaldo Laranjeira também falou, que ninguém é preso por causa de maconha, por causa de uma decisão anterior do STF. Mas vamos por partes. André Mendonça falando sobre a quantidade. Pode rodar, produção. Em complemento, com vista a estancar, de forma provisória, até que o Congresso Nacional delibere sobre o tema, que eu confiro uma interpretação conforme ao artigo 28, inciso 2 da Lei de Drogas, para que, nós diferenciemos o usuário do traficante a partir de 10 gramas. Por que 10 gramas? Veja, não estou votando para liberar a droga. Até aí ninguém está votando. Está aí o André Mendonça falando sobre a medida. Greve, quer fazer uma análise inicial? Se quiser levantar alguma questão também para o doutor Ronaldo Laranjeira, fica à vontade. Carlos Greve com a palavra. Eu concordo. Boa noite, doutor Ronaldo. Eu concordo com o senhor. A discussão é de uma qualidade muito ruim, né? Porque esse recorte quantidade dos gramas de droga que constituem tráfico ou consumo próprio é de uma pobreza para abordar um fenômeno que tem uma dimensão de segurança pública, uma dimensão de saúde pública, uma dimensão educativa, enfim, droga mexe com uma multiplicidade de coisas e o Supremo Tribunal resolveu fazer esse bafafá em torno da definição aleatória. Cada arbitrária. Lambendo o dedo e pondo para ver de onde que vai o vento, assim. Estão tentando adivinhar o que faz sentido, o que não faz sentido. Quando, por exemplo, países que enfim, enveredaram por esse caminho de liberar drogas ou porte de drogas, como Portugal, né, como Canadá, enfim, foram pelo menos responsáveis no sentido de adotar um monte de medidas. Por exemplo, procurar disponibilizar maconha de menor potência, fazer campanhas educativas para falar sobre os riscos e tudo mais. Então, a minha pergunta para o senhor é em relação à interlocução do Supremo Tribunal Federal com todas as outras instâncias que precisam ser envolvidas em qualquer discussão sobre drogas. O senhor vê que essa discussão está girando em torno da quantidade é capaz de produzir algum efeito que vá além dessa liberação? O Supremo está ajudando o Brasil a lidar melhor com as drogas, de alguma forma? Eu acho que, para mim, revela a completa ingenuidade, né, e meio precariedade dos estudos desses assessores dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o mercado da droga é tão dinâmico, né? Quando você fala mesmo 10 gramas, que pode parecer, no primeiro momento, razoável, mas é 10 gramas do quê? Por exemplo, se você estiver fumando cigarro eletrônico de maconha, que é um produto que já se encontra nos Estados Unidos, encontra aqui no Brasil, os adolescentes mais ousados já fazem isso. 10 gramas do quê? Você pode ter lá um negocinho, ou você está falando 10 gramas, por exemplo, de skunk, que é uma maconha que tem 5, 6, 10 vezes mais concentração do que a maconha comum. Então, eles não têm a menor ideia do mercado dinâmico
que nós estamos falando do K9, né, que é uma maconha sintética que está destruindo aqui, mesmo na Cracolândia, com toda a destruição que já tem na Cracolândia do estado de São Paulo, o K9 assim, é uma maconha sintética, com derivados da maconha, que realmente causa uma devastação sem par com a maconha, que é aquele baseado que as pessoas estão acostumadas da década de 60. Né? Então, a pobreza de entender essa complexidade de um mercado dinâmico, né? Os traficantes ou o crime organizado, eles são realmente à frente da gente, mesmo de nós, psiquiatras, eles estão à frente da gente vários anos. Né? Então, por um lado, revela a pobreza desse debate, no meu modo de ver, e segundo, quando empurra para o próprio Congresso, o Congresso já se manifestou nessa questão da quantidade. Foi um debate enorme, né? No ano 2006. Eu participei disso. Foram várias audiências públicas no Brasil inteiro, nas capitais, e chegou-se à conclusão, o Congresso votou isso, né? A Câmara e o Senado, que não iriam estabelecer um limite de peso, porque era muito complicado. Já era complicado em 2006, ou mais complicado agora no ano de 2024, né? Então, assim, por isso que eu acho que meio patético mesmo, não teria outra palavra, do ponto de vista de saúde pública, né, o causa mais dano, né, as maiores autoridades jurídicas do Brasil ficarem endossando de alguma forma, né, ao público, ao vivo e a cores, né, o Barroso, o cigarro, a maconha faz menos mal que o cigarro. Isso aí é de uma mensagem tão danosa para a saúde pública, para as crianças, porque primeiro que não é verdade, né? E outra que está munindo, né, os públicos mais vulneráveis, adolescentes, com argumentos. Né? Vai perguntar para os pais que têm filhos adolescentes que estão usando maconha e que estão horrorizados com essa perspectiva de ter o seu adolescente prejudicado na escola, prejudicado na vida profissional, prejudicado nas atividades do dia a dia. Vai falar para os familiares. Eu, infelizmente, eu tenho essa função de poder estar junto com as famílias, poder desfazer esse prejuízo que a maconha causa para esses adolescentes. Vai falar para esses familiares, né, escutar o Barroso. Por isso que tem que ouvir não só os especialistas, e o Supremo não ouve ninguém. Né? Eu mesmo me ofereci para ser amicus curiae, né, lá, e por um motivo técnico lá não ouço, que eu, modéstia à parte, há mais de 45 anos estudo esse assunto, alguma coisa eu tenho para falar. Né? Mas eles ficam lá envolvidos no mundo de uma alta importância que é mais prejudicial para a população brasileira. Então, o balanço desse debate todo é muito prejudicial, porque é um debate pobre, com má sinalização, e uma sinalização equivocada mesmo. Né? Não é só porque estão falando a favor da maconha, estão falando a favor de atenuando o impacto negativo de uma população vulnerável, que são os nossos adolescentes. Né? E até foi o que acontecendo nos Estados Unidos, quando, sei lá, 20 anos atrás, era 10% da população que estava consumindo maconha regularmente. Atualmente, esse número nos Estados Unidos é 25%, um quarto da população jovem está usando maconha regularmente. O impacto que isso tem é significativo. Vê se na China isso está acontecendo, né? com os adolescentes chineses. Não é verdade. Ou na Coreia, né? Nos países asiáticos, no Japão. Vê se isso está acontecendo. Mas nos Estados Unidos está acontecendo, no Canadá está acontecendo. Basta ir nas cidades canadenses ou em várias cidades americanas, onde o mercado da droga tomou conta e está meio que absorvendo a cultura do dia a dia dos nossos adolescentes, que aí é fácil comprar, é endossado pela população, e para reverter isso vai levar muitos anos. O que eu espero, né, desculpe-me ter me alongado, mas é que o Senado faça essa agilidade com essa PEC, né, onde possa ter mais sintonia com a cultura da população brasileira. O Supremo está desconectado dos valores da família média brasileira. Né? Então, querendo impor uma agenda para a nossa próxima geração de nossos filhos, netos, que é uma agenda ativista e que pode causar grandes prejuízos. Né?
E o atual presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, sempre defendeu a descriminalização, a legalização, na verdade, das drogas. Ele sempre teve um comportamento ativista e ele usa uma retórica ativista. Ele vai dando saltos lógicos, juntando uma narrativa na outra. Depois a gente faz aqui uma análise mais minuciosa. Olha, só para completar a informação, o Cássio Nunes Marques votou junto com Cristiano Zanin e André Mendonça, portanto, reduziu aí a diferença para 5-3. Tá? Tem 3 aí, portanto, contra a descriminalização. E o Dias Toffoli, ministro do STF, pediu vista, confessando a sua ignorância. Eu vou mostrar aqui trecho a trecho, a gente vai chegar no trecho do Toffoli, não saia daí, porque vale a pena ver o momento em que Toffoli assume sua ignorância, claro, falando algumas coisas políticas que a gente vai decompor aqui também. Mas primeiro vamos ouvir Luiz Roberto Barroso afirmando que as drogas são ruins e não serão liberadas pelo STF, ao falar sobre o julgamento. Parece que ele sentiu o peso que tem o julgamento, sentiu que pode render uma repercussão negativa, fez alguns acenos, aqueles que ousam contestar o Supremo Tribunal Federal. Então ele falou assim, não, drogas são ruins, não serão liberadas, etc. Mas vamos descriminalizar aí tanta quantidade, não sei o quê. Vamos acompanhar esse trecho do Barroso. Para deixar claro e inequívoco, drogas é uma coisa ruim. Drogas ilegais são uma coisa ruim. Eu tenho 2 filhos que foram educados numa cultura de não consumir drogas e não desejaria isso para nenhuma família. O consumo de drogas ilícitas tem efeitos potencialmente deletérios e, por isso, o papel do Estado e da sociedade deve ser, 1, desincentivar o consumo, tratar os dependentes e combater o tráfico. O que nós estamos procurando fazer é encontrar a maneira mais eficaz de lidar com esse problema, de modo a proteger a saúde pública e diminuir a violência associada ao tráfico. Fica parecendo que ele fala uma coisa e faz outra, né? Graeb, o que você achou? Acho que não é nada disso. Não acho Fala, que Graeb, de novo, que a gente não ouviu, estava o microfone... Não, acho que não é nada disso, Felipe. Acho que o Supremo não está procurando a maneira mais eficaz de combater os problemas. Ele está tomando uma medida simplista que aborda uma dimensão ínfima do problema e que não colabora para a redução do consumo de drogas, não colabora na diminuição do tráfico. Só tem uma única finalidade possível essa medida que o Supremo está prestes a endossar, que é a redução do número de encarceramentos dos traficantes. De traficantes. Porque isso vai criar uma barreira legal para aquele sujeito que antes o policial e o juiz olhavam e falavam, este é traficante, então eu vou mandá-lo para a cadeia. Agora, se ele não tiver na sua posse aquela quantidade de drogas estabelecida pelo Supremo, o policial e o juiz vão olhar para essa mesma pessoa, vão falar, este é traficante. Eu sei o que ele faz, eu sei como ele se comporta, eu sei onde ele estava, eu sei o que ele estava fazendo. Mas eu não posso prendê-lo, porque as drogas que ele tinha com ele, e pode ser que o restante tivesse ali do lado, numa lata de sardinha escondida atrás do poste. Mas o mesmo cara não poderá ser preso, porque estabeleceu-se um critério para dividir o traficante do não traficante. Então, o único impacto dessa decisão do Supremo é impedir que traficantes que o policial e o juiz sabem identificar, e era isso que acontecia até agora. A legislação dava autoridade para essas duas figuras públicas tomarem a decisão. Exatamente. Ele não vai mais poder tomar essa decisão. Não, assim, o Beira-Mar, que graças a Deus está preso, fosse pego traficando drogas com uns 10 gramas ou 20 gramas, seja lá o que o STF definir, ele não poderia ser preso. Ponto final. Me parece que eles ainda mantêm a
a abertura de possibilidade para que o juiz julgue conforme outros elementos que tenham sido encontrados. Só que quando você estabelece a medida, você obviamente gera um efeito dissuasivo nas autoridades para prender, para depois condenar, porque fica um elemento muito marcado como divisor de águas e as autoridades vão vão ficar receosas de prender aqueles que parecem traficantes, mas podem parecer usuários também, de acordo com essa nova regra. Só uma observação, Felipe. Diga. Você cria uma oportunidade para aquelas infindáveis contestações jurídicas. Isso, claro. Pronto. É isso. O grande ganhador de todo esse debate é o crime organizado, né? E toda a rede, né, a micro-rede de tráfico, né? Acho que as pessoas acham que vamos pegar o grande traficante, né? Mas isso aí são poucos, né? Dentro da hierarquia do tráfico, são realmente poucos, né? Mas se você tira o Pablo Escobar, coloca-se outro, né? Mas a rede, né? Para mim, essa legalização, esse debate todo no Supremo, eu vou insistir nisso, é para legalizar o pequeno tráfico, né? Isso já acontece em algumas situações, eu insisto, às vezes, também nisso, que na Cracolândia, aqui de São Paulo, a maior parte do tráfico ele é feito de pequenas quantidades de 5 pedras, não mais do que isso, né? Que estaria mais ou menos dentro desse conceito do Supremo Tribunal Federal. Então, é por isso que esse debate todo já contaminou as instâncias inferiores do judiciário. Eu não sou jurista, né? Eu sou psiquiatra, eu posso dar minhas opiniões, mas eu vejo isso no dia a dia. Isso já está acontecendo, né? Os tribunais inferiores e a primeira instância já... difícil alguém de ser... pego como traficante, né, o pequeno traficante. No sistema aqui de São Paulo, né, em várias cidades do Brasil, o que chama sistema de delivery, você liga para o cara faz entrega como se fosse iFood, né, em qualquer quantidade. Esse cara essas abelhinhas, né, ele tá entregando o tempo todo. É um sistema, né, desse pequeno tráfico muito eficiente, muito criativo, né? E que isso ele vai estar sendo endossado, já está sendo endossado, né, pelo Supremo Tribunal Federal. E isso é que vai ficar já está fora de controle e vai continuar mais facilitado ainda por esse endosso, que a decisão é um produto final e eu tenho certeza que vai caminhar na aprovação dessa medida aí, a não ser que realmente o Senado tenha um protagonismo maior, né? Vamos ver mais um trechinho que tem a ver com tudo isso que o doutor está falando, e é claro que os traficantes, só lembrando, poderão deixar aquela quantidade maior em algum esconderijo e, na hora da distribuição, levar em pequenas quantidades. É isso que a gente está colocando aqui. Mas o Barroso também afirmou que ele, Gilmar Mendes e outros colegas que votaram a favor da descriminalização do porte de maconha estão tentando mudar um pouco o foco da repressão penal para a proteção da saúde pública. E eu acho que nesse trecho é o trecho em que o Gilmar lembra decisões anteriores, como o doutor Ronaldo Laranjeira apontou, em que já houve uma preocupação de não penalizar do ponto de vista penal, mas apenas de orientar aquele consumidor que foi pego com determinada quantidade. Pode soltar, produção. Palavra ao eminente... Pois não, ministro Gilmar Mendes. Brevíssima observação. Eu só vou deixar claro que na construção que fizemos, a despeito de deixar de considerar infração penal, nós reconhecíamos, eventualmente, a situação de ilícito extrapenal da conduta, com apreensão de entorpecente e aplicação de sanções que nós listávamos de advertência sobre os efeitos da droga, o 28.1, e a medida educativa de comparecimento ao programa educativo, tal como Vossa Excelência já o fez. Exatamente o 28.1 e 3 da lei de drogas, mas não estendíamos para outras medidas restritivas porque elas tinham conotação penal. Isso. O ministro Gilmar, e eu pessoalmente, penso que os demais que acompanharam,
Nós estamos tentando mudar um pouco o foco da repressão penal para a proteção da saúde pública. Exatamente Esse isso. É o ponto. E sugerimos tem até um apelo ao legislador no voto, no sentido de medidas profiláticas, de tratamento, tal como se dá no modelo português, passar para o âmbito da saúde pública. Isso. E fazer campanhas sem uma comparação com o cigarro, porque o cigarro é um produto lícito, mas, em relação ao cigarro, campanhas de esclarecimento, exigências de informação e outras providências fizeram com que o consumo caísse drasticamente, ao passo que, infelizmente, o consumo de drogas continuou a subir. Agora sim, ministro André Mendonça, com muito prazer, passo a palavra a Vossa Excelência para ouvirmos com atenção o seu pronunciamento. Muito bem, aí o André Mendonça falou, a gente já mostrou aqui trecho do André Mendonça, foi só para pontuar que isso aconteceu imediatamente antes, e o Mendonça veio em seguida contrariando tudo isso que o Barroso e o Gilmar, nesse tema, estavam confabulando. O Gilmar falou ali, doutor, não estendíamos para outras medidas restritivas porque elas têm conotação penal. Quer dizer, é só orientação, medida socioeducativa ali, já não rendia qualquer tipo de punição maior você ser flagrado com um porte de maconha. E, Graeb, também me chama a atenção o tom, repito aqui, do Barroso e agora do Gilmar também. Eles sabem que eles estão decidindo algo que é um tema sensível para a sociedade. Então, eles adotaram um tom super sereno, cheio de cuidados, etc. Esse Gilmar aí é muito raro da gente ver. Gilmar todo cuidadoso, né? Então, assim, estou falando aqui do aspecto técnico e do aspecto político para cada um de vocês comentarem. O que você achou, doutor? Olha, eu, assim, às vezes eu realmente fico triste com esse lado, assim, meio pomposo e vazio do Supremo Tribunal Federal, assim, porque esse debate todo já existiu no Congresso lá, de que a lei tem que ser para informar e blá, 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 e saúde pública. Isso aí já está na lei de 2006, né? Isso aí não enche a bola de ninguém, não contribui para a sociedade, né? Para mim, isso é meio um negócio pomposo, vazio, né? Não tem... a lei, né, ela é muito boa, que teria que ter campanhas de prevenção, mas isso não desfez o crime organizado tomar conta da política de drogas. Quem domina a política de drogas no Brasil é o crime organizado no setor de distribuição. Isso foi sendo feito de uma forma muito criativa e muito eficiente, né? E nós, como sociedade, não tivemos isso, e o Supremo está aí mais de 20 anos atrasado nesse debate, né? Então, eu fico entristecido que umas questões tão importantes, né, que ficam aí falando que nós vamos precisar mais informação. Mais informado que os nossos adolescentes são, eles são desinformados, né? ou com informação, mas falta de informação não é muito mais complexo do que isso, né? Eles estão querendo destruir uma postura, tirar do papel da família, né, a atitude em relação ao que poder fazer em relação, que atitude tomar em relação às drogas. Eles estão passando um endosso ao crime organizado de facilitar cada vez mais o acesso de drogas de toda a sociedade. Então, eles estão em descompasso, né? Então, mas eu acho que muito vazio, né? Assim, em termos de política realmente que vai ter um impacto na próxima geração de brasileiros, tudo isso daí é só vento, não tem nada significativo. Afetação, né? O Supremo não está sendo um líder de opinião, um líder intelectual, ele não está sendo, pelo contrário, está expondo um nível de primarismo numa área tão complexa e tão cara à nossa sociedade, né, que vamos precisar de mais informação nessa área no ano de 2024, com todo mundo tendo acesso a milhões de informações. Isso aí soa como uma ingenuidade muito grande, né? E do meu ponto de vista, nós vamos estar facilitando o fator realmente que fez a diferença nos últimos 20 anos, que foi a criação desse mercado sofisticado de drogas, né? Em relação à maconha também, né? A maconha vem se transformando de uma forma excepcional, né?
Eu acho que quando o crime organizado escuta o Supremo e os próprios usuários de uma coisa, dão risadas, porque esses caras estão completamente defasados aí do que acontece no dia a dia da nossa sociedade. E pior ainda, né, eu insisto que as famílias devem se sentir meio desprotegidas, né, porque elas se sentem mais sozinhas ainda do que já são, no sentido de ter uma sinalização das nossas lideranças políticas em relação ao que é tolerável numa sociedade. O próprio Barroso falou que os filhos dele estudaram numa escola que tinha uma atitude desfavorável ao consumo de drogas, né? Mas não é isso que acontece no dia a dia das nossas crianças, né? Então, infelizmente, eles perdem a oportunidade de dar um norte moral, um norte de valores para a sociedade, e ficam nessa ambivalência das palavras que querem fazer uma coisa, eles querem uma legalização do pequeno tráfico e sinalizam e posa de bonzinho, né? O que realmente fica mais constrangedor ainda, né? A gente vê uma autoridade moral, que deveria ter uma autoridade moral, ficar fazendo esse joguinho que é muito triste, né? Se tu falar. Vamos só, faltam só 2 pequenos trechos desse julgamento para a gente encerrar essa pauta. Deixa eu mostrar mais um, o Graeb já comenta os dois, e em seguida o pedido de vista do Toffoli. No final da tarde, o Cássio Nunes Marques votou contra a descriminalização do porte da maconha, como eu citei, com isso o placar ficou em 5-3. O ministro argumentou que o aumento do consumo de drogas alimenta o tráfico e a descriminalização do porte de drogas incrementa o consumo. Vamos acompanhar, porque finalmente Cássio Nunes Marques disse alguma obviedade, será? Vamos soltar. Por fim, não vislumbra permissa vênia a existência de uma relação da causa e efeito demonstrada empiricamente entre o aumento da proporção de presos por tráfico de droga, aí incluídas as prisões em flagrante, e a política de drogas introduzida pela Lei 11.343 de 2002. De fato, houve, de 2007 a 2013, um aumento na proporção de presos por tráfico de drogas, realidade que coincide com o período de vigência da Lei 11.343 de 2002, consoante demonstrado no judicioso voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas essa convergência não permite afirmar conclusivamente que tal aumento seja decorrente da política legislativa adotada. Como enfatiza os estatísticos, correlação não quer dizer causalidade. O aumento das prisões decorrentes da prática de crime de tráfico de drogas constitui, segundo penso, fenômeno complexo e multifatorial, ligado ao desenvolvimento da macrocriminalidade no plano internacional e no Brasil. Entre as causas do aumento da criminalidade nesse campo está, inclusive, o fato de o Brasil ter passado de país corredor do tráfico de maconha e cocaína entre a América do Sul e a Europa, passando pela África, para país consumidor, figurando, inclusive, entre os maiores consumidores de maconha do mundo e o segundo de cocaína, atrás somente dos Estados Unidos, consoante ressaltou o eminente ministro Alexandre de Moraes em seu voto. Essa realidade é a confirmação eloquente de que o aumento do consumo de drogas alimenta o tráfico e a descriminalização do porte de drogas incrementa o consumo. Fenômeno complexo e multifatorial, como a gente estava apontando, e afirmando que alimenta o tráfico, né, o aumento do consumo de drogas, e que a descriminalização do porte acaba incrementando o consumo, portanto, o tráfico só tem a ganhar com isso. Graeb, o que você destaca? Felipe, Carlos Graeb, diga. Nunca achei que ele ia concordar com Cássio Nunes Marques. De vez em quando acontece, relógio parado pelo menos 2 vezes por dia. Nunca diga que algo é impossível, sempre pode acontecer. Pronto, tá ótimo. Não tenho nenhum reparo a fazer ao voto dele. Olha, deixa eu só botar aqui o pedido de vista do Toffoli e a gente pega um comentário final do Dr. Ronaldo Laranjeira. O Toffoli pediu vista e o julgamento foi adiado. E ele confessou, vamos ver se é esse trecho que eu pedi para a produção separar, ele confessou a sua incapacidade, a sua ignorância em relação a essa discussão sobre a medida, sobre a quantidade da droga do usuário. Pode colocar a produção. A lei que estabelece o que é droga lícita e o que é droga ilícita, ela diz que cabe à Anvisa dizer o que é lícito e o que é ilícito. Há uma agência reguladora, normativa e fiscalizadora
a respeito dessas competências. Eu, sinceramente, não tenho a mínima ideia do que é capaz de ser lícito ou ilícito em termos de quantidade de utilização. Não tenho. Eu penso que cabe ao legislador e ao Poder Executivo, na forma da nossa regulamentação constitucional, que são as agências reguladoras, dizer sobre isso. E é muito fácil eles lavarem as mãos e jogarem para as nossas responsabilidades. Dito isso, eu não falo mais nada. Dito isso, eu não falo mais nada. Olha, fazia tempo que eu não via o Toffoli tentando argumentar alguma coisa, que é sempre uma dificuldade muito grande, com uma pausa tremenda entre as palavras, porque eu sempre achei que o Toffoli não tinha a mínima ideia de absolutamente nada, motivo pelo qual ele é chamado de estagiário, né, nos bastidores. Agora, dessa vez, ele tem razão em não ter a mínima ideia. Então, ele diz assim, com uma sinceridade, eu, sinceramente, não tenho a mínima ideia do que é capaz de ser lícito ou ilícito em termos de quantidade de utilização. Em relação a essa ignorância específica do Toffoli, legal, eu dou até os parabéns. Agora, depois, é claro que... fogos. Depois, é claro, que ele acaba politizando um pouco e culpando os legisladores, né, falando assim, é muito fácil eles, legislativo e executivo, lavarem as mãos e jogarem para as nossas responsabilidades. Não é bem assim, né? O Supremo é que está se arrogando essa autoridade. Mas aí ele tenta fazer ali a manobra política dele. Agora, doutor Ronaldo Laranjeira, a gente viu aí, portanto, o Cássio Nunes Marques na linha do que a gente vinha falando, e o Toffoli confessando a ignorância que o senhor mesmo colocou. Não é função de ministro do STF sequer saber isso, né? E quanto mais decidir a respeito. Aí eu acho assim que ele falou também uma coisa, o Toffoli, que jogaram para o Supremo decidir. Não, essa ação é uma ação pública feita pela a Defensoria aqui de São Paulo de 11 anos atrás. Eu, que também não sou jurista, acharia que essa ação já deveria ter caído né, do ponto de vista legal, caducado. Mas eles ficam entretendo uma ação, né, que, no fundo, era uma ação de uma pessoa que estava presa e se sentia no direito de poder consumir maconha. Esse é que é o resumo da ópera, né? Então, o Supremo está elaborando toda essa... esse blá, blá, blá todo, era uma ação que começou dessa forma que eu estou falando. Então, o Supremo chamou para si, esses anos todos, esse debate que não tem nada a ver com isso. Aí, realmente, o Toffoli tem razão. Ele não entende nada, e a maioria dos ministros ali não entende nada, só lê os votos deles, e deveriam delegar, não só para a Anvisa é um órgão regulador. Quem tem que decidir isso é o Congresso já decidiu, né? E pode melhorar a lei e tudo mais, e deveria melhorar, né, o governo ter uma política mais sólida sobre essa questão complexa. Tudo em saúde é complexo, né? Por isso que você tem que ter uma linha de ações governamentais que começam no município, nas escolas, nas ações locais em relação ao uso de drogas. Isso nós não temos, né? Os municípios estão sem muita direção, né? Então, espero que todo esse debate deveria servir para o governo ter uma direção do que fazer com um problema dessa tamanha envergadura, né? Mas a gente não fica otimista aí com as manifestações do Congresso, né? Mas do Supremo Tribunal Federal. Espero que realmente o Congresso, né, o Senado, que vai ter essa ação, que possa, pelo menos, conter o dano desse debate no Supremo e sinalizar uma liderança um pouco mais clara a esse respeito. Mas nós vamos estar longe de uma política consistente em relação de prevenção às drogas no Brasil. Infelizmente, eu acho que quem está ditando as regras é o crime organizado
E isso, infelizmente, nós não vamos sair com esse nível primário de debate que nós temos aqui. Doutor, só para finalizar a sua participação, eu me lembro muito bem do senhor, 10 anos atrás, entrevistado pelo Roda Viva, com vários ativistas ali na bancada, querendo emplacar a descriminalização, e o senhor rebatendo ponto a ponto, né, com uma paciência incrível. E aí começou aquele discurso, que é uma velha narrativa, de que a guerra às drogas fracassou. E o ministro Luiz Roberto Barroso, a gente não pegou esse trecho, porque, enfim, é a repetição daquele mesmo discurso de 20 anos. Ele repetiu isso. O presidente do STF falou que a guerra às drogas fracassou, que, enfim, tem muito sangue, tem muita violência, tem mortes, etc., reduzindo, né, evidentemente, esse fenômeno complexo e multifatorial, como colocou o Nunes Marques, para legitimar ali a tese dele. E eu me lembro do senhor respondendo aos ativistas da bancada que, assim, que guerra às drogas? Porque no Brasil as drogas entram pela fronteira junto com armas, a fronteira do território continental ela é permeável, ela chega até as favelas, ela chega até os bairros onde os traficantes têm o controle, têm o domínio. Então, assim, que nunca tinha sido feito, na verdade, uma guerra ao tráfico internacional de drogas de verdade. O que há é um enxugamento de gelo assim, muito, muito pontual. O senhor continua contestando essa narrativa? Porque assim, até a gente, quando pensa do ponto de vista lógico, se você for falar que a guerra aos assassinatos fracassou, a guerra aos estupros fracassou, a guerra aos assaltos fracassou, tudo isso poderia ser dito se você mostrar que o número de crimes ainda é muito grande. E nem por isso a gente vai legalizá-los, nem por isso a gente vai descriminalizá-los. Quer dizer, se combate aquilo que se dá. Talvez a questão fosse como combater melhor. Mas não, eles não querem mais combater, eles querem tentar aliviar. Quer dizer, o que o senhor avalia a respeito disso? Eu acho que essa foi uma grande narrativa de mais de 20, 30 anos, que de várias pessoas nos Estados Unidos, o próprio George Soros, na Open Society, defendia isso, né, de que tinha que se construir uma narrativa, e a guerra às drogas era uma forma fácil de você falar, não, estamos gastando aqui bilhões nos Estados Unidos, mas nunca houve uma guerra. No Brasil nunca houve, né? Nunca houve um enfrentamento realmente sólido. Então, não pode encerrar uma guerra que nunca houve aqui no Brasil. Nós sempre fomos um país muito sem política, uma tolerância enorme, e quem dita as regras, do meu modo de ver, é o próprio crime organizado. Então, essa é uma guerra que nunca houve, mas serve como narrativa, né? Mas mesmo essa narrativa acaba não dando margem à própria complexidade da coisa. Os Estados Unidos mudou a política, né, nos últimos anos, né? E vem enfrentando uma mortalidade enorme, né, em relação aos opiáceos, né? Então, eles parou a chamada guerra às drogas, ou políticas mais de combate ao porte, e agora, né, nessa última semana, como eu falei, alguns estados começam a reverter isso, porque se você flexibiliza, né, você vai aumentar o consumo. E por que tem países, sei lá, como a China, a Suécia, né, o Japão, a Coreia, onde o consumo é muito baixo comparado aos Estados Unidos e ao Canadá? Não é uma guerra, é toda uma resposta cultural, uma resposta institucional, comunitária, a uma intolerância ao crime organizado. Então, não tem como você ser tolerante com a droga, tolerante com a venda do pequeno tráfico, ser tolerante a tudo isso e esperar que não vai aumentar o consumo. Então, essa é uma regra de ouro. Então, basta você comparar qual o país que nós vamos seguir. Vamos seguir o modelo americano, canadense, que vai explodir o consumo, ou, lógico, que seguir o modelo da Escandinávia ou dos países do leste europeu, da Ásia, né? Então, assim, o Brasil fica aí, né, meio como sinalizações incertas sobre o que é fazer. Enquanto isso, os anos vão passando, o que era verdade há 10 anos atrás, que obrigado por ter lembrado disso, continua válido, né? Quer dizer, não tem guerra, tem a narrativa de querer flexibilizar o consumo, o tráfico, né? Aquelas pessoas que
às vezes consomem maconha, consumiram e não pagaram o preço, né? E isso vira uma narrativa de flexibilização e uma resposta frouxa da comunidade. E no Brasil, que já tem respostas frouxas há muitas situações, né? Quer dizer, na parte das escolas, na parte das drogas, nós vamos virar reféns da nossa frouxidão, né? Exatamente. E não à toa, dias atrás, fugiram de um presídio de suposta segurança máxima 2 líderes do Comando Vermelho. Quer dizer, não há política de segurança pública, não há combate às maiores facções criminosas do país, e ainda se vem aliviar do outro lado. Muito obrigado, doutor Ronaldo Laranjeira, pela participação aqui no Papo Antagonista, grande autoridade que há décadas lida com tratamento de dependentes químicos, PhD pela Universidade de Londres, psiquiatra. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite, bom trabalho. Carlos Graeb, quer arrematar o tema? Fique à vontade. Não, só quero também dizer que, olha, quando o Toffoli fala uma coisa certa, eu concordo com ele, aplaudo também a honestidade do Toffoli. Porque é isso, é disso que se trata. O juiz do Supremo Tribunal Federal é o cara apto a responder sobre a quantidade? Não é a Anvisa. Está certa a observação dele. Muito bem, Toffoli. Olha só. Eu vou repetir, hein? Eu, sinceramente, não tenho a mínima ideia do que é capaz de ser lícito ou ilícito em termos de quantidade de utilização. Toffoli, Dias. Se ele falasse isso a respeito de tudo, seria muito melhor, né? Muito melhor. Se ele confessasse, olha, eu, sinceramente, tenho a mínima ideia. Não tenho. Mas em relação a esquemas de suborno e tal, ele tem ideias que, olha, vou te contar, hein? As piores... Na hora de suspender uma multa de empresário que confessou suborno, ele vai na fé, ele tem uma ideia muito feita, né? Da pior maneira possível. Se ele fosse sempre o estagiário, assim, não entendo nada disso e tal, melhor mandar para outra pessoa. Seria maravilhoso. Ele não seria relator de nada, né? Não, eu não entendo nada disso, passa para o fulano. Muito bem, vamos em frente. Quando ele fala, deixa comigo, é que é o problema. É que é o problema. Aí cara, sai de perto.